Nesse vídeo nós vamos falar sobre a glândula adrenal. Então a primeira pergunta que todo mundo faz é: todos os cães têm glândula adrenal? Sim, todos os cães têm glândula adrenal. Na maioria dos cães ela não causa problema nenhum, como não dá para ver, o pessoal acaba achando que o meu não tem porque nunca deu problema. Mas sim, todos os cães vão ter glândula adrenal. E o que é essa glândula adrenal? Então essa glândula, ela é como se fosse uma vesícula, que fica ali do lado do fígado. Então ela é uma glândula que ela vai ficar ao redor do ânus ali, em volta do ânus, e ela fica produzindo um líquido que ele é muito fétido, então tem um cheiro muito ruim e um gosto muito ruim. Então ela é uma glândula que ela foi feita para defender o animal em casos de perigo. Não sei se vocês já ouviram quando o animal de vocês ficou com muito medo e acabou soltando um líquido no chão, um líquido fedido. Normalmente o pessoal acha que é cocô aquilo, e não é cocô, é o líquido da glândula adrenal. Então ela está ali, não vai causar mal nenhum para o animal, ela é como se fosse o nosso apêndice. Para a maioria das pessoas, ela vai ficar ali o tempo inteiro e não vai causar problema nenhum, tá bom? Então, para que serve? Então, ela hoje já basicamente não serve mais para nada, porque todos os animais estão domesticados, mas na natureza ele serve para proteger o animal. Então, imagina que um predador vai pegar ali aquele animal, se ele vier morder por trás, ele vai acabar, pela liberação de adrenalina, soltando esse líquido. E aí, quando ele solta, aquele predador pode acabar soltando o animal, achando que ele está doente ou que, pelo gosto, acabar liberando o animal. Então, hoje, basicamente, o animal ele não tem mais esse tipo de problema. Quando que ele solta? Quando ele está com muito medo. Soltam fogos, alguma coisa, cai alguma coisa em casa. Alguns animais têm essa ejeção da glândula adrenal. E aí, qual que é o problema? Por que a gente tem que falar dela? Porque em alguns casos ela inflama e infecciona. Então, normalmente ela primeiro inflama e depois, se não tratar, ela vai acabar infeccionando, tá bom? Então, quando que ela vai inflamar? Na maioria das vezes, por manipulação errada. E onde acontece isso? No pet shop. Então, vamos imaginar que o tosador ele está lá, ele deu banho no animal, o animal está limpinho, ele pega o animal, põe na mesa e liga o secador. Aquele barulho do secador e do soprador, para a maioria dos animais, é estressante. O animal fica com medo, libera adrenalina e aí ele solta o líquido da glândula. Quando ele solta o líquido da glândula, suja todo o bumbum do animal. O tosador precisa voltar lá na banheira, lavar. Vocês não imaginam o trabalho que dá isso, porque é grosso, é fedido, então dá o maior trabalho. O que a maioria dos tosadores aprenderam? Se eu espremer o líquido, eu espremer essa glândula, eu já esvazio ela. Então eu já esvazio ela antes do banho. Então eles vão lá, espremem ela, já põe de um jeitinho para não grudar no pelo do animal e aí dão banho no animal. Quando ele chega lá na mesa de banho e tosa, ela já está vazia e ele vai acabar não tendo que fazer o retrabalho. Porém, algumas das vezes, quando eles apertam aquela glândula, eles acabam machucando a glândula. Nem sempre é tão fácil esvaziar ela. Apertou errado, ela vai inflamar. Inflamou, a gente vai começar a ter a inflamação e a infecção. Então a recomendação é falar para o tosador nunca esvaziar a glândula do animal. Quem tem que fazer isso é o veterinário, não é o tosador, tá bom? Outra causa que pode causar irritação daquela região ali perianal e aí acabar inflamando a glândula, vermes. Então, o animal que tem verme tem uma irritação perianal, o animal acaba ali lambendo muito aquela região, raspando muito o bumbum no chão e pode acabar inflamando a glândula. Animal que está com a glândula adrenal inflamada ou não toma banho em pet shop, ou vocês têm certeza que o tosador não aperta, dá uma olhada se ele não está com verme. E pode acontecer
de ela inflamar sozinha, como o nosso apêndice, do nada a gente fica com apendicite. Então ela também pode inflamar sozinha, e ela inflama e infecciona. E aí a gente vai ter que tratar e não vai acabar sabendo a causa. É muito comum nos cães a pessoa dar banho em casa, o vermífugo está em dia, e aí ele ter a inflamação da glândula adrenal, tá bom? O que a gente vai ver de sinal clínico? Então, como que eu vou saber se a glândula adrenal do meu animal está inflamada ou não está? Primeira coisa, a gente vê uma elevação ali ao redor do ânus. Então, quando a glândula está muito inflamada, a gente vê como se fosse uma bolsa em volta do ânus, tá bom? Dá para ver certinho ela inflamada, como se fosse uma bexiguinha ali em volta do ânus. Em casos mais sérios, a gente já vê o tempo inteiro escorrendo um líquido, que pode ser só o líquido inflamatório e já pode ser pus. Então, chegava muito no consultório, o pessoal falando assim, onde ele encosta fica fedido, está saindo uma secreção, então na casinha dele está saindo, no sofá está saindo, eu vou lá, limpo o bumbum dele, e está sempre saindo essa secreção, o animal está incomodado, ele chora, então já está saindo secreção, normalmente quando está aí, já está infeccionado. Se você não fizer nada, o próprio organismo vai fazer por ele mesmo. Então, ele vai começar a juntar pus ali dentro e o organismo não consegue esvaziar a glândula a não ser pela liberação da adrenalina. Então vai chegar uma hora que aquilo vai estar como se fosse uma bexiga super lotada e ele não consegue esvaziar. O organismo dele mesmo vai fazer um furinho. Então esse abscesso vai perfurar e aí você vai ver ao redor do ânus do animal um furo. Dá para ver certinho o furo. Tem animal que fica gigantesco, dá para enfiar um dedo ali nesse furinho. Então vai sair toda a secreção e na teoria teria que cicatrizar sozinho. Porém, está do lado do ânus. É uma região totalmente contaminada por fezes. Então a gente percebe que dá aquela melhorada, porém, por estar contaminado, o animal está lambendo, né? Porque ele vai lamber para tirar o pus, ele vai acabar levando as bactérias das fezes para dentro dessa ferida. E aí vai começar uma nova infecção. Então, nesses casos, o veterinário vai ter que utilizar um anti-inflamatório, vai ter que utilizar um antibiótico e muitas das vezes a gente coloca alguns tipos de pomada lá dentro do furo. É bem comum a gente usar a pomada Panolog, mesmo que ela seja um otológico. Então é meio doideira pensar nisso, falar assim, está passando pomada de ouvido lá dentro? Sim, a gente usa dentro desse furinho, ela tem até uma ponteirinha que facilita bastante, coloca lá dentro, aperta, enche toda essa glândula e aí o animal tende a ficar bem. Então converse com o veterinário de usar um bom anti-inflamatório, usar um bom antibiótico e se for o caso, se ele gosta ou não de fazer o uso da Panolog.